Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da quarta semana do tempo comum, nesse dia 1º de fevereiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou a mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, 2 episódios de curas. Em ambos, 2 mulheres são beneficiadas pela palavra e pelo poder de Jesus. Os 2 casos se relacionam com a vida e a fecundidade. A mulher sofre fluxo de sangue. A menina entra na fase de poder gerar vida humana. As duas afastadas do convívio social. A menina por sua doença e morte.
A mulher, por uma enfermidade que a mantém em estado de impureza. Outros aspectos se destacam. A expressão da fé do chefe da sinagoga. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. A ousadia e a fé da mulher que padece de hemorragia, se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. A falta de sensibilidade dos discípulos e a incredulidade dos zombadores. Jesus mostra inteira disponibilidade para ajudar a quem lhe pede socorro. Querido irmão, querida irmã, aquela mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, tocou na roupa de Jesus e ficou boa. A missão de Jesus é comunicar o amor de Deus ao povo, amor que reconcilia e liberta. Em Jesus fazemos uma experiência maravilhosa. Deus está perto de nós, incomoda-se com nosso sofrimento, comunica-nos vida plena. Aquela mulher sofrida acreditou nisso. Aproximou-se e tocou em suas vestes. Jesus quis saber quem o tinha tocado daquele jeito e elogiou sua fé. Não foi uma atitude mágica, foi um encontro amoroso com seu Senhor. Magia é quando alguém pensa que resolve uma coisa com um toque ou uma palavra enigmática. Fé é quando a gente se encontra com Deus e põe nossa vida em suas mãos. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia, pedir ao Senhor que aumente a sua fé para amá-lo ainda mais. E rezem assim comigo. Bom e atencioso Jesus, envolvido pela multidão, sentes que uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, toca tuas vestes e logo se sente curada. Depois fazes reviver uma menina, filha de Jairo, que diziam estar morta. Duas mulheres são beneficiadas nessa ocasião, por tua bondade eficaz. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta terça-feira, da quarta semana do tempo comum, nesse dia 1º de fevereiro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos 2 Samuel, capítulo 18, do versículo 9 a 10, versículo 14, 24 a 25, 30, até o capítulo 19, versículo 3. Também o Marcos capítulo 5, do versículo 21 a 43, o Salmo 85. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá acompanhar também a leitura do segundo livro de Samuel, aplicando e com a reflexão aplicando à vida. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula, e esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isto e informou Joabe, dizendo: Vi Absalão suspenso num carvalho. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre duas portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sob a muralha, levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: Se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: Passa e espera aqui.
Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: Trago-te, Senhor, meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: Vai tudo bem para o jovem Absalão? E o etíope disse: Tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim, a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, nem só de sofrimentos e tristezas vive um discípulo missionário de Jesus Cristo. Há muitas vitórias e alegrias. Algumas delas nascem de situações de dor e sofrimento. Como diz um ditado popular, há males que vêm para bem, ou situações catastróficas que trazem profundos ensinamentos. É algo assim que encontramos nas leituras propostas para esse dia. Na primeira leitura, um acidente ocorrido com Absalão, filho de Davi, o deixou vulnerável aos inimigos que o mataram. Davi chora amargamente a perda do filho. Não há dor maior do que a dor da perda de um filho. O que mantém Davi em pé é a confiança em Deus. Davi pagou caro o preço da guerra, gerada por disputas políticas e de poder, e aprendeu com isso que nada vale mais do que a vida. Às vezes, precisamos passar por situações extremamente dolorosas para aprendermos a valorizar a vida. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor, outro, diz um outro ditado popular. Se não fosse a fé em Deus, Davi teria sucumbido à dor pela morte do filho. Vemos assim que a fé é tudo. Fé como a do chefe da sinagoga, Jairo, que vendo a filha morrer, corre ao encontro de Jesus e se joga aos seus pés, implorando que ele imponha-lhe as mãos. Fé como a da mulher que sofria há anos de hemorragia e que sabia que apenas um toque em Jesus seria o suficiente para a sua cura. É o que vemos no Evangelho de hoje. Jesus, mais uma vez, vai para outra margem, ou seja, mais uma vez se lança a outros lugares de desafios. Lá ele encontra uma numerosa multidão de gente necessitada. No meio dessa multidão, Jairo, com a filha gravemente doente, e a mulher já desenganada pelos médicos, são dois casos que elucidam bem a situação daquela multidão. Quantos ali não estavam com a vida por um fio? Quantos ali já estavam desenganados? Jesus era a única esperança. Eles veem nele a presença de Deus. Deus que veio para libertá-los de tantos sofrimentos. Daí o esforço para chegar perto dele, tocar nele, extrair dele a força para vencer os males que atingiam as suas vidas. Jesus pacientemente atende a todos. Ele mesmo, comprimido pela multidão, sempre concede um espaço para aqueles que querem se aproximar dele.
mas é preciso ter iniciativa e se mover ao seu encontro. O exemplo da multidão, o exemplo de Jairo e da mulher com hemorragia devem orientar a comunidade eclesial, movendo-a sempre ao seu encontro. Mesmo que a situação pareça perdida, em Jesus há sempre um espaço para a esperança. É o que vemos acontecer com Jairo e a filha. Aquela que estava morta aos olhos da multidão, reergueu-se para a vida aos olhos da fé de um pai que acreditou até o último momento. Assim, a liturgia de hoje nos encoraja em nossas buscas, na missão que assumimos com Jesus, e faz de nós pessoas comprometidas com a vida, mesmo que sejam muitos os obstáculos e as situações de morte que nos cercam nesse caminho. Tendo Jesus crucificado diante de nossos olhos, pensemos: tudo nós podemos porque ele nos fortalece. Ele nos fortalece diante de enfermidades e da morte de entes queridos. Ele nos fortalece em todas as situações de sofrimento. Que tenhamos a fé dessas personagens dos textos bíblicos de hoje, que apesar de enfraquecimento pela dor, não perderam a confiança em Deus e seguiram firmes nos seus propósitos. Que nossa missão não enfraqueça por causa da dor e que possamos celebrar muitas alegrias, resultados da vitória que temos em Cristo. Reze assim comigo, querido irmão, querida irmã. Divino Espírito, põe em meus lábios palavras capazes de dar alento e recuperar a fé e a esperança no coração dos sofredores e de quem se confronta com a morte. Amém.